Após manifestar a sua indignação, Esaú perguntou ao pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Mas Isaque lhe respondeu que aquilo que ele gostaria de lhe dar havia sido dado a Jacó. Todos seriam subservientes a Jacó, não somente Esaú, mas até os seus futuros descendentes. Seriam reduzidos a confinamento e a taxas. Os idumeus tornaram-se servos de Davi. Esses eram fatos que Esaú não poderia cancelar. Então Esaú pediu ao pai: meu pai, o senhor tem apenas uma bênção. Abençoe-me também, meu pai. Esaú chorou em alta voz. Será que Jacó teria ficado com tudo? Será que não restaria mais nenhuma bênção? O direito de primogenitura só podia pertencer a um filho. Todavia, mais do que um só filho seria abençoado, como já falamos aqui. Mas visto que Jacó dominaria tudo, Esaú não poderia esperar muita coisa. Esaú tentou escapar dessa triste sorte com lágrimas. Ele chorou em alta voz. A narrativa pode nos levar a considerar que uma injustiça aconteceu aqui. No entanto, veja como Hebreus 12, versículos 16 e 17 clareia esta questão. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Perceba o quão profano Esaú era, pois ele seguiu pelo caminho de Caim, que assassinou a seu irmão porque tinha recebido a aceitação de Deus, da qual Caim tinha se feito indigno. Esaú se propôs a impedir que a promessa do Messias vindouro fosse cumprida. Essa é a gravidade do desejo de Esaú, que pela graça de Deus foi aplacado. Eu quero chamar a atenção de vocês para um fato bastante importante. A nossa versão NVI, como também a versão inglesa RSV, apresentam uma tradução do versículo 39 totalmente diferente. Estas versões dizem o seguinte: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. E isso indica que Esaú seria privado até mesmo das vantagens temporais dadas a Jacó, no tocante à fertilidade e à abundância, apresentadas no versículo 28. E embora o território de Edom, ocupado por Esaú e seus descendentes, fosse uma região desértica, podemos perceber pela própria narrativa bíblica que os edomitas foram abençoados sim. Esaú tinha gado e feras e provisão em abundância, e foi morar no Monte Seir, porque dificilmente aquela região seria um local estéril e desolado como alguns acreditam. Os edomitas tinham duques e reis reinando sobre eles, enquanto os israelitas eram escravos no Egito. Não é verdade? Por isso, segundo a maioria dos estudiosos, Esaú foi contemplado com uma bênção secundária, já que a primeira bênção não podia ser anulada. Seguindo esta interpretação, Isaque disse o seguinte a Esaú: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus, e pela tua espada viverás e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhoreares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Esaú seria homem cercado pela violência e teria de matar a fim de sobreviver. Mas mesmo assim seria subserviente a Jacó. E outro tanto sucederia a seus descendentes, até o momento em que eles sacudissem o jugo do pescoço. Isso apontava para a libertação futura, e isso trazia um raio de esperança para Esaú. A história subsequente mostra-nos que esta bênção não se aplicou diretamente a Esaú, mas aos seus descendentes. Davi acabou por subjugá-los. Os idumeus tornaram-se um povo de incursionistas e saqueadores de caravanas. Isso envolvia o fato de que tinham de viver de sua espada. O trecho de 2 Reis 8, versículo 20 a 22, mostra-nos que os idumeus escaparam temporariamente ao jugo de Jorão, rei de Judá, mas pouco depois foram derrotados por ele. A situação foi mais tarde revertida de novo, e Edom gozou de um período bastante longo de independência, embora nunca livre de tribulações. Hircano, sobrinho de Judas Macabeu, conquistou o território deles, e eles continuaram subservientes.
É uma curiosidade histórica o fato de que os Herodes eram descendentes de idumeus e tiveram um momento de glória nos dias em torno de Jesus e mesmo depois dele.